Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 19º episódio, recebendo uma pessoa que eu admiro no que se refere à comunicação, aprendi e aprendo muito com ela. Elisa Tredist. Acertei? Quase acertei. Engasgando, mas acertei. 19º episódio. Vamos lá, vamos bater um papo sobre comunicação. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né? E poder compartilhar um pouco, fazer alcançar mais pessoas, né? Tudo isso que a gente acaba ficando meio que na nossa bolha ali, né? De alcance. Então... Exatamente. Eu tenho a primeira intenção de saber como é que você chega na comunicação. Por que eu pergunto isso? Esse final de semana eu encontrei com um fotógrafo. E eu falei, cara, assim, vamos lá. É normal ser advogado, que é minha profissão. É normal ser médico, é normal ser engenheiro. Mas assim, vamos lá. Chegar e começar a falar sobre comunicação não é um padrão. Ser fotógrafo não é um padrão. Então, assim, como é que você chega nesse momento de falar, opa, deixa eu sair daqui de onde eu tô e chegar na comunicação? Ótima pergunta. Eu acredito muito que a gente vem ensinar o que a gente veio aprender, né? Então, quando eu busquei olhar para a comunicação, foi para mim, né? Para melhorar e descobrir alguns comportamentos meus em relação à comunicação que eram pontos cegos, eu nunca tinha percebido, assim. E a começar a me aprofundar, e eu já trabalhava prestando consultorias para empresas, eu entendi que, opa, isso está me ajudando. Eu acho que pode ajudar outras pessoas, né? Então, foi meio que eu coloquei já nesse lugar de entrega também para grupos maiores, né? Então, para poder clarear, talvez, ou iluminar os pontos cegos de outras pessoas também. Sim. Hoje o seu foco, pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, são grupos e empresas. Hoje você faz esse trabalho. Ao mesmo tempo, a gente já estive em um workshop seu sobre comunicação não violenta. E até onde eu sei também, sua caminhada ela se inicia na comunicação não violenta e depois ela abre horizontes e portas e muitas portas. Quando você falou da ideia a gente vem ensinar o que a gente aprendeu, ou a gente começa aprendendo e depois começa a ensinar, me veio aqui a lembrança do meu astrólogo, do Anderson, que ele olhando meu mapa natal e depois minha revolução solar, ele falou assim, cara, Diogo, é impressionante como é uma dor sua, é um desafio seu, a comunicação, e como, em certa medida, você transformou isso em uma potência. Só que é um ponto de olhar, um ponto de atenção constante para você. E eu discutindo bem isso. Você tinha esse desafio com a sua própria comunicação, essa dor, esse ponto de falar assim, nossa, não tá legal. Diogo, eu não sabia que eu tinha, até eu me deparar com essa sigla um dia num curso, numa imersão que eu fiz, que é a CNV, e eu nunca tinha escutado falar, né? Comunicação não violenta. Não veio de uma dor clara para mim. Não tinha algo que me incomodava na minha comunicação que eu enxergava. Pelo contrário, eu não enxergava. Então, quando eu comecei a estudar mesmo, e aí eu fiz algumas imersões, comecei a ler bastante sobre, foi quando eu enxerguei várias coisas. E aí, a partir de enxergar, eu acredito muito nisso, né? Que a gente só consegue mudar alguma coisa ou ressignificar para tentar mudar quando a gente enxerga. Padrões de comportamento que a gente carrega aí desde a nossa cultura familiar, desde as nossas experiências na vida, os nossos traumas, né? As nossas proteções que a gente começa a ter a partir desses traumas ou dessas experiências, assim. E, enfim, eu comecei a enxergar quando colocou a lanterna mesmo. Sim. Mas não foi assim, tá ruim aqui, deixa eu buscar. Não, nossa, que tema interessante. Nossa, quanta coisa, Elisa. Quanto padrão, né? Quanta coisa que você consegue hoje dar nome. Dificuldade de falar sobre o que você está sentindo. Por que não fala? Guarda. Né? E, às vezes, uma fala autoritária, agressiva, sem perceber. Eu estou falando algumas coisas que eu vi em mim e que é muito comum na maioria das pessoas. Um dos pontos mais fortes assim que as pessoas trazem é a coisa de conseguir lidar com o que está sentindo para não reagir no impulso da emoção.
essa emoção que a maioria das pessoas não consegue nem dar nome. E nem consegue perceber que está viva no momento. E aí, quando percebe, opa, peraí. E aí é quando a gente consegue, de fato, manejar e escolher com consciência como a gente vai trazer a nossa fala, né? Sim. Quando eu te escuto falando desse olhar, você começa a olhar e aí você começa a enxergar, você fala, opa, tem muito universo aqui para percorrer, só que primeiro deixa eu percorrer o universo dentro de mim, para depois percorrer o universo com as outras pessoas. E aí eu acredito que surjam algumas relações que eventualmente potencializam isso. Tem alguma relação assim, não precisa citar nomes, claro, pelo amor de Deus, pessoal, a intenção não é essa. Tem alguma relação assim que você fala, putz, eu não tinha visto isso aqui, eu preciso ver para poder percorrer esse novo universo? Diogo, eu acho que eu vou compartilhar algo que é muito similar à da maioria das pessoas, né? Vamos lá, 3 pontos aqui. Família, relação afetiva e relação profissional com uma sociedade, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, quando eu fui observando esses padrões, eles se repetiam nesses 3 nichos, né, de relação. E em cada relação tinha os seus prejuízos, assim, né? Eu até postei outro dia que ficar em silêncio não vai resolver. E na legenda eu coloco que era a minha maior dor. Tem coisas na gente, tem alguns padrões que eu acho que a gente não zera. Eu acho que a gente vai levar eles assim até mais para frente, assim. Mas a gente pode melhorar, sabe? E talvez esses que a gente vai levar ainda bastante tempo com a gente, pelo menos resquícios, são os que talvez a gente realmente precise trabalhar. E essas relações, eu não consigo eleger uma específica, né? Coloquei nos 3 âmbitos porque eu acho que... Foi super significativo. Mas me perdi aqui. Que coisa. Olha, quando você fala isso, me veio uma frase que é: ninguém está doente enquanto não procura um médico. Até fazer um exame, ninguém tem nada. Então, a partir do momento que você começou a olhar para a comunicação, você falou, opa, acho que essa relação aqui tem alguma desordem, algum desequilíbrio, algo que não está legal, eu estou querendo mudar e tudo. E aí você começa a olhar para essas relações de uma nova maneira. E aí vem um próximo desafio, que as pessoas começam a eventualmente achar estranho, porque você está olhando e se comunicando de um jeito diferente. Eu falo isso muito em mentoria com os alunos. Você vai se comunicar de um diferente, as relações vão ficar diferentes. É uma consequência que eventualmente a gente pode ou não assumir. Se você quer eventualmente olhar diferente. A CNV ela teve esse papel, pelo que eu estou entendendo, de dar o primeiro holofote, assim, né? CNV, comunicação não violenta, pessoal, do Marshall. Aquele holofotezão. Só que daí amplia. Aí vai ampliando para onde? Da CNV vai para onde, assim? Porque hoje eu sei que você faz trabalhos de imersão, cursos para grandes, enormes empresas, etc. Vai para onde essa comunicação não violenta? Eu acho que vai para tudo, porque a nossa vida inteira ela é constituída de interações com outros seres humanos, né? Então, eu falo que a comunicação é o relacionar-se, né? Eu trouxe aqui esses 3 âmbitos principais da vida, mas eu acho que é muito nesse lugar, assim, de comportamento, padrões, autoconhecimento, né? Eu acho que a base aí para a gente falar de comunicação é você se conhecer, porque se a gente não sabe como manejar a gente, como que quem se relaciona com a gente vai dar conta da gente, né? Eu falo que se conhecer, né, e aí olhar para a comunicação e começar a melhorar as suas relações a partir disso, é salvar você de você mesmo, assim. Interessante. Sabe? E o que eu ia falar, aquela hora que eu tinha me perdido, é que eu acho que essas relações mais desafiadoras que a gente tem, que conseguem tirar a gente do sério, até você caminhou, putz, estou ótima nisso. Aí vem alguma pessoa que dispara aquele gatilho que está aqui, né? Que vem a partir de algum trauma aí. E faz você olhar para isso e, às vezes, dá uma escorregada. Mas eu acho que quanto mais você pratica, que eu acho que é uma filosofia de viver as suas relações mesmo, quando você tropeça, você volta mais rápido.
né? Porque eu acho que tem muito essa relação com a inteligência emocional também, né? Quando você começa a aprender, desenvolver, que é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver, né? A inteligência emocional e, por sua vez, a relacional. Não é que você não pode se frustrar, não pode sentir raiva, não pode ter ansiedade. Não, imagina se tem inteligência relacional. Não é por aí. É que você entende quando você está sentindo, e quando você entende, consegue dar nome, é muito mais fácil ou menos difícil de lidar com aquilo que você está sentindo. Então, a respirada e a consciência com que você traz sua fala muda o rumo da relação, né? Muda o rumo da relação. Vamos colocar para as pessoas um episódio legal que a gente teve, eu e você. Eu fui para um workshop seu, me falaram, cara, tem uma pessoa que a gente precisa aprender, escutar e estar com ela em certa medida e relacionar com ela em certa medida. E eu achei incrível. Você trouxe alguns conhecimentos sem ver que eu não tinha. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma discordância. Conta pro pessoal e coloca isso aqui na mesa para a gente conversar sobre isso, que eu acredito que isso é muito importante. Eu achei ótimo acontecer essa discordância, assim, porque é uma forma de mostrar, na prática, como trazer uma fala na discordância. Perfeito. Eu não lembro exatamente qual era a pauta. Você se lembra? Eu lembro que alguma aluna ali, naquela oportunidade, algum participante, falou do desafio de conseguir não reagir a situações, e algumas situações um tanto desafiadoras, até desrespeitosas, digamos assim. E aí, no contexto, eu trouxe a possibilidade de reagir mesmo, e é isso aí. Foi isso, né? Sim. E aí, a minha própria forma de demonstrar isso veio num lugar, assim, eu penso um pouco diferente de você. Super respeitoso. Essa frase é ótima, viu, gente? Foi super respeitoso. Eu penso um pouco diferente de você, não é assim, eu discordo. Não, mas... Olha a diferença. Né? Então, tá tudo bem, eu só penso um pouco diferente de você. Não quero dizer que a minha verdade é a verdade absoluta. Não quer dizer que eu não gosto de você, não quer dizer que somos inimigos e tal. A gente só pensa diferente, porque eu estou enxergando daqui, você está enxergando daí. Tanto é que você está aqui hoje sentado e a gente está conversando, ou seja, não tem nenhum problema. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas eu acho que foi uma oportunidade de mostrar mesmo na prática, né? Não preciso um embate. Eu não fiquei irritada ou chateada, porque eu também acolhi a fala. E quando as pessoas falam alguma coisa que me mostra um ponto de vista diferente do meu, ao invés de eu reagir e mais ou discordo, eu, que mais, né? Fala mais um pouco para eu entender de onde vem a construção desse ponto de vista. Porque eu acho que é um exemplo muito importante assim na lida com conflito. Né? Porque o conflito em si não tem que ser algo negativo. Perfeito. Né? O conflito ele é maravilhoso para trazer as coisas que a gente precisa conversar sobre. Desde que ele não vire confronto e comece a virar briga e comece a virar... Exatamente. Então, se você enxergar maneiras possíveis de resolver o conflito, eu acho que o conflito acaba sendo um grande estruturador de relações. A nossa relação vai ser muito mais forte a partir dos conflitos que a gente tiver, principalmente no início de alguma relação, qualquer uma do tipo, né? Sim. E o episódio foi muito interessante porque foi um contexto que as pessoas estavam dando suas opiniões, eu peguei e dei a minha. Aí algumas pessoas gostaram daquilo, né? Impulsionou, algumas pessoas falaram, é isso mesmo! E aí, ao mesmo tempo, você trouxe essa ideia de... Eu penso um pouco diferente, eu penso que é possível, sim, em alguns contextos, ainda que extremamente desafiadores, a gente não reagir, a gente não ser impulsivo naquilo ali e tudo. E, inclusive, eu já gravei um episódio aqui sobre a possibilidade de fazer isso, né? De fazer isso de uma maneira que seja consciente, que você assuma as consequências da sua fala. Não tem problema fazer. Agora, o problema é não assumir as consequências de fazer. E aquele momento ele foi muito interessante. Para mim foi extremamente interessante, porque ao mesmo tempo que eu falei isso, você bancou e aí me fez refletir. Falar, cara, será que de fato não é possível ter esse jeito, seja da comunicação não violenta, seja de outra maneira, de mesmo nesse contexto não ser impulsivo? E hoje ainda é algo que eu problematizo, assim, sobre como nós podemos lidar com violências, com agressões ou com passividades e, ao mesmo tempo, não infringir aquilo que a gente tem vontade de comunicar e aquilo que a pessoa tem vontade de comunicar. Como é que isso chega para você?
Nossa, uma ótima fala e uma oportunidade de desmistificar um pouco. Não foi nem que você disse isso, tá? Sim. Mas eu acho que tem muitas pessoas que têm uma visão da comunicação não violenta, por exemplo, de ser algo de falar fofinho, de não ter firmeza, de ser muito pacífico, mas sem se posicionar. E é totalmente ao contrário disso. E essa minha defesa, quando eu fiz aquele dia para você, foi exatamente nesse momento, assim. Foi, exatamente. Como você constrói um lugar de fala que se posiciona sem precisar ir para o ataque, né? Sabe por quê, Diogo? É cultural, assim. É muito forte, é uma violência estrutural que a gente tem. Eu acho que como ser humano, não vou nem falar Brasil, ser humano. E a gente normaliza muitas formas de violência, principalmente na fala, que é muito fácil de enxergar, né? Porque é o costume, né? Outro dia eu dei uma palestra em um lugar, e aí foi interessante porque, de um lado, eu estava trazendo a coisa da comunicação assertiva e não violenta, e de um outro lado, uma pessoa falando sobre comunicação persuasiva, né? Que tem um quê de convencimento aí. Eu não tenho a propriedade para falar sobre o tema em si, mas em alguns momentos a gente trouxe visões diferentes, porque eu sou muito contra, entre aspas, o convencimento, porque eu não tenho a intenção de te convencer de nada. De vencer com. Tem a palavra Olha vencer, só, né? Olha só. Tem a palavra vencer. Olha só. Eu não tenho essa intenção. A minha intenção é de te escutar, entender por que vem essa fala desse jeito que você traz e trazer minha fala também. A convergência dessas ideias pode trazer um terceiro ponto de vista, né? Amolece alguma coisa em você e pode amolecer alguma coisa em mim também. Mas nessa fala, essa pessoa trouxe algo assim. Então, aquele treinador deu um tapa de luva, fez a pessoa ficar com raiva, porque era para o bem. Deu um tapa para o bem. Aí eu falei, nossa, eu preciso pegar essa fala, né? Mesmo não tendo sido a sua intenção provocar uma violência, olha como é normalizada a fala da violência, né? Eu faço algo de ruim ou violento para o seu bem. Não precisa ser, né? Outro dia eu li uma frase que diz assim, aprendemos pelo afeto e pela consciência, né? Porque não tem mais isso. Antes era muito isso, né, Diogo? Sim. Você tem que sentir a dor para aprender. Tem muita liderança autoritária e todos os aprendizados que a gente teve desse... A coisa do comando e controle, né? Sim. E de várias outras coisas, como uma frase simples que eu acho que todos nós já escutamos, que é engole o choro. Tem muitas palavras que a gente usa que são todas relacionadas a confronto, a talvez até violência, que é luta, vencer, bom e mal, certo e errado. São todas relacionadas a debater. A debate, não é relacionada a diálogo, a troca, a conexão. Só que eu quero te provocar. Você sabe que eu gosto disso e eu acredito que a gente tenha um espaço respeitoso para isso. Tem espaços em que, eventualmente, isso parece ser mais comum e até, em certa medida, está sendo mais humanizado. Tem até esses termos que são usados, né? Tem a ideia da venda, a ideia do convencimento. Mas eu estou convencendo eu estou fazendo de maneira mais humanizada e tal. Só que, em alguns momentos, a comunicação ela precisa, talvez, vir de um espaço um pouco mais incisivo, um pouco mais objetivo. E eu tenho escutado muito, eu já falei isso aqui no podcast, eu tenho escutado algumas pessoas falando assim, Diogo, mas eu não sou agressivo, eu só sou assertivo. E eu tenho falado, e eu estou querendo escutar porque você é especialista nisso, certa confusão entre assertividade e o que é de fato agressividade. As pessoas estão misturando. É isso mesmo? Tem uma confusão nisso? Não tem? O que é assertividade, né? Se a gente for pensar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que a equipe é composta por pessoas de outro continente,
Europa, vamos lá. A fama dos europeus de serem bem diretos e retos, que às vezes é interpretado por nós brasileiros, que fazemos bastante rodeio para dizer as coisas, como pessoas ríspidas ou frias, né? Eles são muito assertivos na mensagem. E aí eu vou trazer esses 2 pontos. Assertividade na entrega da mensagem e assertividade na forma de entrega da mensagem. Ah, que legal. Né? Porque, sim, às vezes você precisa dizer direto e reto, é assim e pronto, inclusive como uma forma de posicionamento. Mas mesmo dizendo assim, você pode trazer sem a violência em si. E não quer dizer que vai ser fofo, porque o fofo talvez não vai ser respeitado como um posicionamento. Né? Então, você se colocar de uma forma assertiva, para mim, é necessária uma base da não violência. Porque daí sim eu digo que você foi assertivo no que você falou. Você trouxe pautado na não violência, se posicionou, colocou limites ali e a pessoa entendeu sua mensagem. Né? Porque tem muito esse lugar, até nas empresas, por exemplo. As mulheres, para se posicionarem, é uma realidade, isso acontece. Né? E principalmente para alcançarem cargos de liderança, por exemplo. Elas assumem uma polaridade muito masculina. E a gente entendendo as 2 polaridades que todos nós temos, né? Homens e mulheres, temos o masculino e o feminino. Como aflora muito a polaridade masculina nesse lugar da ambição, do crescimento, da ação. As 2 polaridades super importantes. Mas como se confunde esse lugar e a mulher acha que precisa ir na agressividade, porque tem uma confusão de que a firmeza e o posicionamento precisa ser na agressividade. Né? E assim, eu trazendo essa fala em alguns ambientes, eu já escutei mulheres de situação menos privilegiadas mesmo, dentro de uma organização, e aí trouxe um lugar de dor que eu desconheço. E foi importantíssimo eu escutar. Né? Em relação a essa pessoa, por exemplo, que eu pensei aqui agora, que sofre ou já sofreu discriminação por raça, né? Por cor, por gênero, por nível social. Então, como é eu escutar isso de um lugar privilegiado, diferente do que ela está? Então, o que eu fiz? Eu queria muito escutar e dar voz, né? E ela trouxe de um lugar caloroso da emoção, de raiva mesmo, de indignação. O que ela precisava naquele momento? Um grupo grande, assim. Até nessa empresa, que tinha pessoas de vários lugares. Eu escutei e acolhi e falei muito obrigada por trazer. Esse realmente é um lugar desconhecido por mim e que faz muito sentido. Então, eu mostrei para ela que eu vi e escutei o que ela estava trazendo. Esse é um ponto bem importante. A pessoa se sentir vista no momento que ela estava com necessidade disso. Vista no sentido de a minha voz foi ouvida, né? E aí eu convidei a olhar de um outro jeito e provoquei ela a experimentar outras formas, caminhos, que também poderiam ser possíveis, que não fossem na luta, assim. Mas eu entendo, Diogo, que tem outros lugares que eu desconheço. Que interessante, né? isso. Que eu já tive que fazer assim, porque senão... E tem lugares que eu escuto e falo, uau, ótimo. Vou falar, não devia ter falado, imagina. Não, resolveu. Como foi? Eu sempre pergunto, como foi o desfecho? Como foi que a pessoa recebeu? Como você ficou depois? Eu precisava tirar aquela raiva de mim. E as pessoas te escutaram? Sim, escutaram, isso. Eu não estava no contexto, né? Então, eu falo de uma forma muito generalizada, assim, que na maioria dos contextos cabe. Mas eu entendo que tem outros momentos. Inclusive, eu acho que a sua questão, quando terminou esse workshop, você veio falar comigo, então, eu lido com isso. Eu, entendi. Eu não lido com isso. Exato. Eu te escutando, eu escuto humildade, assim, de conseguir falar não é o meu contexto. Eu preciso escutar para poder saber, eventualmente, e conseguir me colocar no lugar da pessoa para poder, assim, será que eu conseguiria ou será que seria possível usar uma habilidade, uma técnica nesse contexto? Eu até falo, já falei algumas vezes que em alguns momentos é importante ter um Malcolm X, mas ao mesmo tempo é importante ter uma Martin Luther King.
tem aquele, na minha percepção, teve a necessidade de um pelo outro. Talvez um sem o outro talvez não fosse possível. Inclusive eu escutei uma vez, eu fiz uma live na pandemia sobre comunicação, mas também sobre uma questão racial, com o Lucas Scaravelli, sociólogo, filósofo, enfim. E ele trouxe algumas percepções e falou, Diogo, eu acho lindo o seu trabalho. Acho fantástico. Inclusive ele adora, ele curte, ele manda mensagem, tudo. Só que ao mesmo tempo ele fala, Diogo, tem hora que não é real isso aí, cara. Dentro de alguns contextos que eu conheço, que eu já passei, que eu vejo pessoas que vêm até mim que já passaram, não é real. Em alguns momentos a gente precisa. A gente vai precisar impor limites de um jeito também violento, também agressivo. E aí eu te escutando, um espaço de humildade muito grande você falar isso, tendo em vista que você está no espaço de eventualmente compartilhar conhecimento. Só que quando você tem essa atitude de escutar e falar... E eventualmente falar, cara, tá, tudo bem, foi assim, funcionou, como foi, tudo, tá tudo bem. Tem um episódio até que eu gravei aqui que eu falei que o nome do episódio é Tá Tudo Bem. Tá tudo bem. Agora, as consequências são interessantes. E aí, te escutando, me vem uma historinha que eu escutei do Antônio, o Tonhão, que já gravou aqui também, que ele me perguntou como é que eu tava, e eu falei, cara, eu tô incomodado. Ele falou, por quê? Passei por uma situação de eu ter sido agressivo na minha comunicação, que é um espaço que eu já ocupei muito, que hoje não gosto, não quero. Só que eu não sabia como fazer de outro jeito. E aí ele me contou uma história que é assim, eu vou colocar em termos gerais, era um guru, foi convidado aí, eventualmente, num grupo, como se fosse uma cidadezinha, porque tinha uma naja na cidade, e essa naja estava picando todo mundo. E aí as pessoas estavam ficando em casa, não estavam saindo, não estavam se expressando, não estavam convivendo, não estavam se relacionando. E aí ele foi conversar com a naja. Falou, dona naja, tudo bom? Não, porque esse pessoal, eles ficam aqui, eles ficam no meu espaço, a natureza é minha, tá. Aí ele falou, o guru pegou e falou, não, tudo bem. Tem como você diminuir, né, essa questão e tudo. Não, tá bom, vou pensar sobre isso e tal. Aí deu um tempo. O guru pegou e voltou naquela cidadezinha. E aí quando ele chegou, tava todo mundo se relacionando, convivendo e tudo, mas ele olhou lá no final assim, tava a naja. Com a pele descamada, toda machucada, sangrando e etc. Ele falou, dona Naja, o que aconteceu? Você falou que não era pra eu atacar as pessoas mais e tudo, não sei o que, agora eu tô aqui nesse estado. Aí o guru falou assim, eu falei pra você não atacar as pessoas. No momento nenhum eu falei pra você não mostrar suas presas. Então, quando eu escuto as presas talvez sejam as ferramentas que a gente pode ter, as habilidades. Às vezes mostrar a presa não é atacar. Às vezes é simplesmente se posicionar, às vezes é simplesmente falar das suas emoções, às vezes é simplesmente você usar talvez a comunicação não violenta. Então, às vezes a gente fica nessa duplicidade de vida que é ou eu ataco ou eu me recolho, ou eu ataco ou eu me recolho. E aí, naquele dia eu te escutei com uma possibilidade de, cara, será que não tem outra opção? Será que não tem a opção de eventualmente conversar, de dialogar e me posicionar? Tá, pode ser que chegue uma hora que não dê mais, que eu precise colocar essa raiva pra fora e tudo. Então foi um momento de muito crescimento pra mim também, de escutar e falar, cara, interessante. E aquele dia eu comentei porque eu falei, Elisa, tem hora que, por exemplo, na advocacia, se você não ir pro pau e brigar e bater a mão na mesa, você perde a negociação. Você perde a negociação. Então, assim, não dá pra, dependendo da negociação, usar a CNV. Aí você fala, eu lembrei, então foi espaço isso que você está trazendo. Eu falei, exato. Então, esse momento foi muito interessante. Uhum. Porque a gente dialogou a partir de percepções diferentes, de histórias diferentes, de buscas talvez parecidas, mas ao mesmo tempo por trilhas que foram diferentes. Talvez a gente esteja na mesma natureza, atrás de uma mesma cachoeira, escutando os mesmos passarinhos, mas a gente está na pista diferente, tá tudo bem. Interessante que me veio uma frase que eu gosto de dizer a partir disso, né, das presas que você falou. Diminua o seu tom de voz e aumente seus argumentos. Né? Opa. Porque Legal. às vezes o seu argumento não está seguro e nem claro o suficiente que você tem que gritar. Então tá aí um ponto que tem a ver com assertividade também, que é o que você fala e como você fala.
E aí tem um ponto, Diogo, que eu acho interessante, porque quando algumas pessoas... Você foi muito específico nessa sua fala, quando você trouxe... tem momentos na advocacia, por exemplo, que você tem que fazer isso, beleza. Só que muitas pessoas usam uma fala parecida com essa para justificar todas as formas de violência que ela tem na fala. E esse é um ponto, né? Porque, por exemplo, você falou assim, alguns momentos na advocacia. Será que esses momentos eles se estendem para os outros seus relacionamentos? Perfeito. Porque essa justificativa meio que fica válida para os outros também. E aí cai num lugar de falar assim, não, esse papinho de comunicação não violenta não dá certo. Eu sou advogado, né, Elisa? Não dá para ficar com esse papo de comunicação violenta. Exatamente. Acho que vai para esse lugar, assim, de uma justificativa que vou continuar sendo assim, né? E aí vem um outro ponto, por que a gente chegou nesse espaço, por exemplo, da advocacia? Sabe? E isso é algo que eu problematizo pra caramba, assim, porque... Será que a gente precisava ter chegado até aqui? Será que a gente não poderia ter feito diferente? Será que a gente não pode fazer diferente? Será que... É muito engraçado, tem cliente que eu falo assim... Não, o preço é tal, mas pode fazer por contraproposta, não tem problema. Ele falou, não vou diminuir o seu trabalho. Eu falei, fica tranquilo. Não tem uma questão de eu ganhar em cima de você e você ganhar em cima de mim. Não é sobre isso. Não é, Diogo. Aí eu falo, eu sou seu parceiro. Se você ganhar, eu ganho. Se eu ganhar, você ganha. Não é sobre isso. É sobre a gente andar junto. Aí tem gente que acha estranho. Ou seja, esse espaço e alguns espaços, alguns contextos, vem disso. E aí talvez usar a percepção, aqui não dá. Aqui não dá para usar comunicação não violenta. Aqui não dá para usar assertividade. Aqui é assim mesmo. Calma aí, por que a gente chegou até aqui? Será que a gente não pode começar... tem o Eduardo Marinho, ele fala a frase que ele não quer fazer a diferença, ele quer fazer diferente. Será que eu não posso ser um advogado que faça diferente com a comunicação? E é por isso que eu estou te falando. Aquele dia foi muito simbólico para mim, porque me provocou a isso, de falar... realmente, talvez tenha como, dentro desse contexto, fazer um pouquinho diferente. O que me vem com a tua fala? Que em muitos momentos da vida as pessoas se colocam como esse papel de advogar por algo ou por alguém. A maioria das pessoas entra numa conversa, principalmente em situação de conflito, para querer ter a razão. E se eu tenho a razão, eu quero te convencer. E se eu tenho a razão, você está errado. O meu ponto de vista é melhor que o seu. Mas quem que é o juiz que vai definir qual ponto de vista é o melhor? Né? Então, aí eu estou saindo do contexto advocacia. Sim. E entrando de vida real. Né? Você acha que alguém convence alguém a mudar de religião, time de futebol ou partido político, por exemplo? Estou dando exemplos extremos. Sim. Quem dirá outras opiniões pessoais que cada um tem a partir da lente que tem de mundo. E se ao invés de você tentar convencer, você escutar aquele ponto tão diferente do seu, você pode, além de mudar de opinião, e se não mudar, você pode compreender que é diferente de concordar. Você não tem que concordar com tudo que aquela pessoa fala, ela pode estar falando absurdos assim. Vou te dar um exemplo. Estava conversando com uma pessoa outro dia, falando sobre a crise climática. E foi bem interessante, é um exemplo ótimo para isso. Eu trouxe meus pontos, que, nossa, está me angustiando, está me dando medo. Nossa, quantas coisas, você viu? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas isso daí, desde 1975, as pessoas estão falando isso. Estão falando, falaram que ia acabar em 95, olha aí a gente como está. Aí eu, mas e isso e isso? Daí trazendo fatos, né? Isso que está acontecendo como nunca, isso. Não, isso aí é muito coisa de política e as pessoas querendo que as pessoas fiquem com medo. Aí quando eu vi, eu falei, gente, eu vou tentar convencer? Não sou eu que vou tentar. Aí eu, entendi. Acabou aí. Ok. Né? Tudo bem, essa é a sua visão, essa é a minha. Talvez eu tenha provocado alguma coisa ali. Ele também me deixou desconfortável, assim, de... será que eu estou viajando? Então, não estou viajando. Mas ok, escutei. Mas é nesse ponto, você saber também onde... Para de tentar convencer. Um outro lugar de convencimento é quando você, principalmente em relações mais próximas, você tenta mudar a pessoa. Opa. Alguém aqui, será?
Tô sentado na mesa, sentado à mesa e na mesa. E aí a gente vai entendendo que a gente não muda ninguém. A gente só muda a gente e quando a gente enxerga alguma coisa. E a partir da nossa mudança, a gente afeta as pessoas em volta. E aí sim pode provocar a mudança dessas pessoas. Né? Mas eu vou te mudar porque esse jeito não é legal? Esquece. Não vai. Você falou uma Controle palavra muito significativa para mim, que é escuta. O mais objetivo possível. É a maior habilidade da comunicação para você? Para mim, talvez um dos principais pontos, se eu não disser o principal. Porque a grande questão, principalmente de conflito, e se a gente fala de comunicação, vem muito o conflito que a gente não consegue contornar, é da não escuta. Porque se eu acho que eu tenho razão e eu quero te convencer, eu não te escuto. É como se eu estivesse bloqueada. E aí, quando você começa a falar uma opinião diferente da minha, eu começo a te interromper. Não tem escuta. A gente não aprende a escutar, Diogo. A gente negligencia a escuta desde cedo e enaltece a fala, que eu acho que é algo muito importante. Né? A habilidade da fala é algo importantíssimo. Estamos aqui falando a partir dela. Né? Agora, olhar para algo tão negligenciado durante tanto tempo e aprender a escutar muda totalmente as nossas relações. Experimenta escutar alguém em silêncio, estando presente, olhando para a pessoa, fazendo ela se sentir vista. E veja como você se sente primeiro, sem interromper, que causa um monte de coisa aqui. E o quanto de espaço você dá para essa pessoa trazer ideias, pensamentos, sentimentos que ela não traria se você estivesse interrompendo. Mas é que, não, mas eu não concordo. Não, tá, peraí, daqui a pouco eu vou te dizer minha opinião. Você corta o fluxo de pensamento, né, da pessoa. Então, a escuta, assim, não vou dar aula aqui, né, mas eu acho que o simples fato de você silenciar, estar presente, mostrar para a pessoa que você está escutando, é isso. Não é algo assim muito complexo, mas o que eu preciso fazer? Se perceba enquanto em interação e veja o quanto você está em silêncio ou você está interrompendo a pessoa falando. Escuta, e a escuta, ela tem um espaço da autoescuta, né? Ela tem um espaço de você se escutar primeiro para saber o que está acontecendo contigo. Você falou da ideia de nomear, eventualmente, as emoções, de nomear aquilo que está acontecendo contigo para depois você se relacionar. E, ao mesmo tempo, surgem as relações profissionais nesse espaço de começar a nomear, ao mesmo tempo a confusão, ao mesmo tempo o piloto automático da vida e o trabalho, a produção e a produtividade. E esse eu sei que é o teu, digamos, carro-chefe assim, das relações profissionais. Qual tem sido, se é que tem um, né, devem ter vários, o maior desafio dessas comunicações profissionais nos últimos tempos? Eu sei que a pandemia tem um marco absurdo, gigantesco em relação à maneira de se relacionar do ser humano. Só que eu sei que no seu trabalho você tem vertentes, assim. O que está pegando nas comunicações, vou dizer, profissionais, em que pese a gente saiba que, na minha percepção, acho que reflete só um pouco da comunicação do dia a dia que cai no trabalho. Eu sempre falo, para mim não inventa, não acha que você vai comunicar eu vou ter uma comunicação excelente no trabalho e uma comunicação péssima em casa. Cara, calma aí, você se comunica. Você pode ter ferramentas que você usa ou não. O que está acontecendo com as empresas? O que está acontecendo? Eu acho que a gente nunca esteve tão, vou usar um termo aqui entre aspas, tá? Bagunçados internamente. E a bagunça pode vir da luz que a gente colocou e está enxergando bastante coisa, né? O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Ele perde para os Estados Unidos. Então, as questões patológicas mesmo, mentais, né, que estão aflorando, agora muito mais vistas e nomeadas, né, são grandes questões hoje. E muito, vou fazer um círculo de retroalimentação, tá? E muito por conta das relações no trabalho. Por quê? As pessoas tendem a se comportar no trabalho a partir, principalmente, de uma raiz muito forte ali, que é a família, é a cultura familiar ou é a experiência de vida.
Cada um tem uma forma de se comunicar ou de se comportar a partir das experiências que teve. Com isso meio estremecido dentro, piora, porque às vezes o que é desrespeito para mim, para você, no seu entendimento de desrespeito ou não, não é. Então, uma forma de falar que às vezes apresenta traços de violência para você, para mim pode não parecer assim. Só que o que está acontecendo com isso? Vou trazer a pauta que eu comecei falando, né? Da questão de saúde mental mesmo, né? Tá todo mundo tão estremecido dentro, montanhas russas, né? Loopings dentro de todo mundo, que a gente está com mais dificuldade ainda com a tolerância, com a paciência, com a escuta. E porque a ansiedade também, e por conta de muitas pressões que tem em vários locais de trabalho, a gente perde ou nem desenvolve essa habilidade de lidar com o que a gente está sentindo. Então, a gente está tão no automático. A gente é muita gente, né? A maioria das pessoas está tão no automático que não está olhando para si. Não está cuidando de si. E aí desconta ali nas relações, que na verdade é só uma continuação mesmo, uma extensão de como está lidando fora também. Eu não sei se eu fui muito assertiva e clara no que eu falei. Quando você falou isso, para mim bateu aqui, aí veio o advogado do diabo, uma aspas que você deve escutar muito, que eu escuto, que é: Lisa, mas é porque hoje em dia tá uma frescura, não se pode falar mais nada. Antigamente não tinha isso. Antigamente a gente falava tudo. Assim, existia hierarquia, as pessoas respeitavam a hierarquia, entendeu? Obrigada por essa fala. A pauta do assédio hoje está muito... A pauta está muito em pauta, né? Uhum. O tema está muito em pauta, né? Porque as pessoas decidiram, ou as empresas começaram a se movimentar em relação a isso. Que é, né, esse assédio, que é um assédio moral, um assédio sexual, e que, como está se levantando a pauta, as pessoas tendem a falar isso, né? Mas qualquer coisa é isso agora. Mas será que não é mesmo? E eu trago isso porque muitos dos assediadores, Diogo, não têm noção que eles estão assediando. Isso é real. E olha como se retroalimenta. Algo estremecido internamente, não harmonioso ou fluido dentro, que eventualmente vai acontecer, me faz estourar com algumas pessoas ou tratar as pessoas de uma forma que eu não estou nem percebendo. Isso gera um transtorno ali para aquela pessoa também, na saúde dela, mental, emocional. E isso é um efeito cascata que vai passando para outra pessoa. Muito se perpetua disso porque se omite, medo de retaliação, ninguém nunca falou isso, imagina se eu vou falar do meu chefe. Então, esse lugar é um lugar bem delicado, sabe? Falar sobre assédio é um lugar bem delicado, mas eu acho que vem de uma não educação mesmo. Então, tudo bem, como é que eu nivelo respeito ali e educação? E aí eu acho que é trazer consciência mesmo para esses lugares de o que é. As pessoas têm que saber o que é configurado um assédio. Isso é um ponto, né? A gente entrou nesse lugar, né, pesado agora do assédio, mas é porque é uma pauta, né? E vem muito desse lugar, assim, agora tudo é alguma coisa, tudo é discriminação, tudo é machismo. Talvez isso sempre foi, né? Só que agora as pessoas estão enxergando e estão falando sobre isso. Eu acho importantíssimo criar espaço de fala sobre esses temas dentro, sabe? Sim. Para diminuir a força. O Luiz, que é meu psicólogo, que já esteve aqui, que eu já gravei com ele veio com o tema da normose, que é um tema do Roberto Crema, da Unipaz, e a ideia é da gente parar de tratar com normalidade aquilo que não é para ser normalizado. Aquilo que é para a gente ter olhar crítico, pensamento crítico, capacidade de questionar. E eu acredito que esses temas, por exemplo, o assédio, e a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se relaciona, que às vezes é assediador, que pode ser assediador, que às vezes nem a gente sabe, que nem a pessoa que exerce que é o papel ativo ali do assédio sabe,
é uma necessidade da gente começar a olhar para essa comunicação. Você percebe como você está se comunicando? Você sabe como você está se comunicando? Ah, mas antigamente era normal. Estou falando de hoje, 2023. Como é que você se relacionaria se a pessoa se comunicasse assim com você? Como é que seria? Ah, eu ia para cima. Pois é. Então, vem essa ideia também, eu adoro quando os temas se complementam aqui, os episódios se somam. Me veio muito essa ideia da normose. E do quanto a gente precisa parar de tratar com normalidade ou normalizando a comunicação, que não é, gente, normal. Não é normal você falar desse jeito com as pessoas, não é normal você tratar as pessoas dessa maneira. Não é normal. Ai, nossa. E eu falo isso de um espaço de que... quando eu conversei com o Lucas Scaravelli sobre a questão racial e tudo, e ele falou assim, Diogo, o primeiro passo para a gente reconhecer e conseguir andar para frente é reconhecer que nós somos. Nós somos racistas, nós somos machistas, nós somos assediadores. Reconhecer tudo isso. E eu falo isso de um espaço... não é tranquilo falar isso, óbvio que não, mas um espaço consciente de assim, cara, eu já fiz isso também. Por inconsciência, por não saber, por não ter conhecimento, por viver no piloto automático da vida. Por eventualmente estar preocupado com o resultado, por eventualmente estar preocupado com o resultado que o escritório vai dar. E assim, tá, tudo bem. E agora? Eu vou continuar nesse espaço e achando que tudo é culpa dos outros nas relações? Ah, não, mas é porque ele ou ela... Não, o que você fez, cara? Chegando nesse o que você fez, eu sei que as organizações te contratam. Elisa, vem aqui, tal, comunicação e tudo que envolve comunicação, que é o seu trabalho, legal. Qual tem sido a principal reclamação das chefias, das lideranças? Não estou falando mais das pessoas que estão exercendo na execução do trabalho, estou falando que as pessoas estão eventualmente no estratégico da empresa. Quais têm sido as reclamações e, eventualmente, como você tem lidado com isso? Falando muito do seu trabalho. Antes disso, você que está em casa, está curtindo, está gostando, siga, compartilhe, envie para a pessoa que, eventualmente, pode se conectar com o assunto. Claro, dê 5 estrelas no Spotify e também ative as notificações. Voltando, Elisa, a gente vai deixar também suas redes sociais para as pessoas procurarem e as empresas também procurarem. Qual tem sido o principal desafio dos líderes, das lideranças? Talvez eu te surpreenda com a resposta. A dificuldade deles próprios lidarem que lindo. Com as próprias emoções e trazer as pessoas para perto de um lugar mais humano, mais conectado, mais vulnerável. Assim. Tipo, aspas, eu não estou sabendo mais o que fazer, Elisa, me ajuda. Sabe o que eu acho, Diogo? É um lugar de expansão de consciência mesmo em relação ao tema. Tá difícil para mim, eu tô precisando gritar. Tá difícil, eu falo 10 mil vezes, as pessoas não me escutam. Tá difícil, as pessoas não se engajam. Ai, parece que as pessoas não entendem o que eu falo. Né? Você tinha me perguntado antes da gente começar aqui sobre alguns atendimentos individuais. A maioria dos atendimentos individuais são de lideranças. E porque elas escutam reclamação da forma com que elas tratam as pessoas. E aí eu falei que você poderia se surpreender com a resposta, é que não tem muito o que eles estão reclamando das pessoas em relação a isso. É o que eles estão pedindo ajuda mesmo para como eles podem fazer diferente, porque algumas coisas não têm dado certo da forma que eles estão fazendo, assim, sabe? Olha só. Encaixa com um aluno que me procurou, inclusive, dentro exatamente desse espaço. 150 funcionários, cresceu. Quando viu, tinha crescido. Ele falou assim para mim, Diogo, nunca me ensinaram a comunicar. Eu aprendi a falar. E aí eu expliquei para ele a diferença. Ele falou, então eu aprendi a falar a vida inteira. Tenho 6 diretores, 150 pessoas abaixo, aquela loucura. Assim, eu não sei. Eu não sei ferramenta, não sei o que fazer. Eu tô entendendo também aqui, te escutando, que eu preciso fazer uma terapia. Eu falei, que legal, massa. Interessante. Aí ele falou, cara, eu preciso disso. Aí ele pegou e falou assim, sabe o que eu tô percebendo, Diogo? É que a cada encontro que a gente faz aqui, eu tenho a oportunidade de parar por 1 hora e olhar para minha comunicação. Eu tô com 40 e tantos anos, tenho empresa gigantesca e eu nunca fiz isso. Eu falei, quem dera todas as lideranças viessem com essa intenção. E pelo que eu estou te escutando, as lideranças te procuram com essa intenção. De, me ajuda, eu não sei.
E aí o teu trabalho ele envolve tanto as pessoas do time quanto as lideranças. Muitas das procuras vêm para fazer um trabalho específico para as lideranças. E dependendo do tamanho da empresa, eu falo, será que não dá para trazer todo mundo? Concordo plenamente. Sabe o que acontece? A gente nivela, assim, a gente coloca todo mundo na mesma página e acaba que é um comprometimento compartilhado daquilo que todo mundo escutou, sabe o que é taxado como violento, sabe de alguns padrões de comportamento que afetam o grupo. Então, é meio que se constrói uma rede de força mesmo para sustentar aquilo, sabe? Sim. Enfim, sempre que dá. Eu falei até, tem uma empresa que eu estou dando mentoria e fazendo esse trabalho, até distinto do teu, e eu quero inclusive conversar com você sobre eles, que talvez seja uma boa oportunidade. Só que eu falei para eles, e eles gostam de futebol. Eu falei, sabe o que a gente está fazendo? Se a gente fizer só eventualmente uma capacitação com vocês, os sócios, a gente vai estar fazendo preparo físico só com a zaga, por exemplo, só com ataque, só com camisa 10, só com a camisa 10, o centroavante, e eu preciso nivelar o time todo numa capacidade física. Senão, caraca, eu acho que... Aí, flamenguistas doentes, cara, eu acho que aconteceu isso já. Tipo, no Flamengo, uma vez, que teve um pessoal que fez um treinamento específico com zagueiros. Eu falei, então, exatamente isso. Acho que a gente conseguiu falar a mesma língua. Eu preciso, eventualmente, alinhar as expectativas e as necessidades por igual do time. Então, não adianta, eventualmente... Não é que não adianta, tem potência também, tem força também. Só que pode ser ainda mais. Então, agora eu vou num ponto. Quando é que o líder fala assim, Lisa, faz um treinamento com o meu time aí e tal. Aí você fala assim, ô bonitão, ô bonitona, você não vem não? Não, tô muito ocupado, tem outras coisas para resolver. E aí? Como é que você faz? Como é que você conduz? Qual a reflexão que você tem para trazer sobre isso? Provocação? É muito raro, sabe? A pessoa não participar. Não estou conseguindo lembrar de alguma. Nossa, amei as suas empresas, então, porque tem algumas que chegam até mim. Mas olha que interessante, né, Diogo? Isso é distinto mesmo. Boa essa colocação. E aí tem um negócio que é muito distinto, que talvez seja a perfil e a natureza das empresas. Certamente. Mas eu te entendo, já aconteceu. Mas não tá nem me vindo. Quando você me pergunta, não me vem assim claramente alguma. Mas o que eu faço é muito importante que você esteja também. E às vezes é até eu não conseguir estar ali ou porque acha que não precisa. Não, a questão é eles. E muitas vezes, a questão é a pessoa. A pessoa que está ali, né, nesse papel de guia, né? Para mim, e eu faço isso inclusive com as pessoas que eu me relaciono profissionalmente também. Eu falo, cara, se tem algum problema e eventualmente eu exerço essa liderança, esse papel eventualmente da responsabilidade, eu preciso olhar para mim, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, o que eu tô... Então assim, tem gente que fala assim, nossa, Diogo, não sei o que eu faço mais com a pessoa porque eu falei 10 vezes já ela não entende. Eu falei, tá. Nossa, a pessoa é muito limitada, Diogo, não dou conta. O que você já fez? O que você pode fazer? O Bernardinho do vôlei, ele fala muito isso. Ele fala assim, cara, se tem algo acontecendo com o teu time, olha pra você primeiro. E aí tem um negócio que o Bruno, tem um episódio muito emblemático, que ele conta no livro, o Bruno também conta no livro. O Bruno é o filho dele. E teve um episódio que mudou a geração, que a gente tem esses desafios geracionais dentro das empresas. Às vezes é uma empresa muito antiga, com perfis mais jovens, e aí vem esse desafio de comunicação, de equilibrar e alinhar as comunicações. E aí o Bruno chega pra ele e fala assim... E ele falou, ele não veio como meu filho, ele veio como capitão da seleção brasileira. Ele falou, Bernardo, se você continuar se comunicando igual você se comunicava com a geração anterior, esse time não vai ganhar nada. Aí o Bernardo fala, ué, mas... E aí vem a umidade da liderança de falar, pô, eu tô ganhando tudo até hoje, eu sou um dos maiores treinadores da história do esporte mundial. Eu preciso mudar minha comunicação, eles que mudem, não sou eu. Dentro desse aspecto, como é que eventualmente você consegue
se é que dá para dar um spoilerzinho do seu trabalho aqui. Como é que você consegue puxar essa liderança para... Muitas vezes ela quer ter esse olhar, mas o que você usa para trazer essa liderança para conseguir ter esse olhar? Todos os trabalhos que eu vou começar, Diogo, eu escuto as pessoas, né? Tanto as lideranças ou quem contrata, o próprio RH, mas faz parte do programa a gente, dependendo do número de pessoas, ou escutar todo mundo ou algumas pessoas por amostragem, para entender a percepção das pessoas em relação à liderança, à cultura, ao que acontece, assim. E as lideranças sabem que eu vou escutar para, eventualmente, trazer alguma percepção que eu tive. São conversas confidenciais, eu não trago nenhuma fala que veio a partir delas, mas isso surgiu. Você não traz aspas, né? Você traz eventualmente isso surgiu, uma dificuldade com isso e com aquilo, e as pessoas se sentem muito à vontade nessas conversas individuais comigo. Assim. Eu falei, vocês estão me ajudando a desenhar o programa. Então, ao escutar algo sobre elas próprias, eles já entendem que, então tá, é importante estar aqui. E tem coisas que eles não percebiam. É igual pesquisa de clima. Você acha que está tudo ótimo, né? Vai fazer a pesquisa e olha o resultado. Nossa, as pessoas estão achando isso? Né? Então, eu acho que nesse começo é uma oportunidade de escutar também a visão e trazer a visão das próprias pessoas do time, porque quem sou eu para falar alguma coisa para você na minha primeira conversa com você, apesar de perceber várias coisas? Né? Quando eu percebo, eu começo a perguntar. E aí a pessoa começa a se responder e ela mesma vai entendendo que, opa, entendi. Então você traz primeiro a percepção para a liderança, para ela conseguir... A percepção a partir de eventuais evidências, né? A partir de depoimentos, a partir de falas, não copiando a fala, não abrindo aspas. É um dos caminhos, Diogo, mas ao mesmo tempo também eu trago alguns pontos que eu julgo muito importante na lida com as pessoas, no autoconhecimento, enfim, que eu me sinto muito à vontade de trazer para a pessoa. Essa minha relação com as pessoas é muito num canal aberto, transparente e franco. Olha, eu senti que naquela fala aconteceu isso, isso e isso. Até nos encontros, quando a liderança está junto, tanto presenciais quanto online, depois, se eu sinto alguma coisa, aquele momento que você interviu ali, ou dominou a fala na maior parte do tempo, ou coisas que a pessoa não percebe. E aí a pessoa vai se modelando, assim, para... Cara, que interessante. Um entendimento, assim. Elisa, eu digo que nesse meio de comunicação que ele não tem a intenção nenhuma de gerar certo e errado, de gerar receitinhas de bolo, 5 passos, nada disso. Tem a intenção de provocar, refletir e, eventualmente, gerar mudanças a partir do que a pessoa tiver a fim de fazer. Só que, escutando, eu sei que tem conhecimento aí pra gente ficar aqui mais umas 200 horas conversando. Tem algo, já caminhando mais pro final, que você quer deixar de mensagem, entende que é importante que as pessoas não necessariamente façam, mas reflitam sobre, se conectem sobre... Além de tudo que a gente já conversou? Eu não sei se é além, mas talvez reforçar alguma coisa que a gente já falou aqui, né? Que eu vou trazer uma pergunta, né? Qual que é a qualidade da sua escuta? Como você se vê escutando, né? As outras pessoas? Na verdade, ao invés de perguntar, já perguntei, né? Vou fazer um convite, né? Se observar em relação e se perceba o quanto você está presente, porque é a partir da presença que você realmente, de fato, consegue escutar. Perfeito. Né? E, ao se observar, você vai automaticamente, na maioria das vezes, perdendo a necessidade de interromper e de tentar convencer. Então, eu falaria assim, observe a forma com que você está escutando. E um outro ponto é esse, assim... Você não vai mudar ninguém. Muda você, olha para você, o que você acha que precisa fazer de ajuste, e certamente você vai afetar várias pessoas que estão à sua volta com consciência positivamente, né? Sim, consciência positiva. Acho que é... Fenomenal. Tá dado o recado aí, pessoal. Elisa, tem agenda ainda para esse ano? Para curso, para palestra, para evento? E eu sei para janeiro também, que eu sei que janeiro também bomba. Eu falo que sempre tem, né? Eu nunca veto nada, né? Não vou falar nada limitado, né? Sempre tem um jeito, né? Esse período, Diogo, é um momento interessante que muitas equipes fazem as confraternizações, né?
Então, o meu convite é para trazer para a pauta esses momentos que são para além da confraternização, que normalmente as pessoas estão em outro contexto, bebendo, brincando, amigo oculto, essas coisas. É uma outra coisa que eu acho que é bastante importante também. Mas, para além disso, uma provocação que fica é: e se você parar com o seu time para viver algumas interações provocadas e facilitadas, mediadas por alguém, para que você possa olhar para questões do time que precisam realmente serem transmutadas ou transformadas ou mudadas, e como que essa pausa fortalece esses vínculos, coloca luz no que precisa ser realmente olhado e, ao mesmo tempo, celebra as conquistas e norteia para onde é que está todo mundo indo, assim. Né? Então, eu estou falando isso porque as minhas principais entregas agora de final de ano é isso. Esses encontros que pode ser de meio período, pode ser de um dia inteiro, pode ser de 2 horas. Mas parou todo mundo, vamos para um lugar e vamos fazer um movimento, vamos experimentar uma vivência que nos afete como time, como pessoas mesmo, né? Porque quando a gente faz um trabalho desse, acaba indo para a vida pessoal, a pessoa leva essa comunicação diferente, leva esses alinhamentos, leva todas as perspectivas novas que surgem. E se as pessoas quiserem falar contigo, como é que elas te acham? Eu acho que você vai colocar em algum lugar na legenda. Né? O Enoque que faz tudo isso acontecer. Enoque. Eu acho que, acessando o Instagram, lá eu divulgo, né, alguns eventos que eu faço ainda abertos, e eu preciso olhar mais para isso, porque eu quero muito fazer isso mais aberto. Acaba que demanda corporativa deixa pouco a brecha para eu fazer isso. Mas a intenção é trazer cursos online, até estava comentando antes com você, fazer alguma coisa e deixar gravada mesmo. Mas, eventualmente, eu faço algumas coisas presenciais, principalmente em Brasília. Cursos de meio-dia ou de dia inteiro, né, com temas específicos da comunicação assertiva e não violenta. E as empresas também, pelo seu Instagram, conseguem achar seus contatos? Pelo meu Instagram, né? Eu sei que é um ponto fraco não mexer tanto no LinkedIn, que as empresas normalmente procuram por ali, mas eu penso assim, todo mundo que está ali no Instagram trabalha em algum lugar ou faz alguma coisa. Né? E as pessoas vêm muito a partir dali mesmo, né? Então, acho que pelo Instagram também tem um contato por direct. Se quiser mais informações, a gente marca algum papo, enfim. Maravilha. Elisa, muitíssimo obrigado. É uma baita oportunidade de escutar alguém que tem um brilho no olho sobre a comunicação, que eu tenho um apreço, um amor enorme pela comunicação. É uma baita oportunidade de aprender contigo. Todo mundo que senta aqui normalmente me traz alguma reflexão para a minha vida, para o que eu preciso olhar, e você trouxe. E isso me encanta, isso me gera aquele calorzinho no coração. E te agradeço, as portas estão sempre abertas para você voltar. E espero que o último momento que você teve, né, que foi aberto, e aí aconteceu um episódio muito complexo que eu não pude comparecer. E eu estava decidido aí, e eu quero. Então, os próximos também que tiver, você me manda que eu divulgo pro pessoal também que eventualmente tiver. Te agradeço, de coração. Eu que te agradeço, Diogo. Acho que uma das coisas que a gente precisa fazer mesmo, né? Nesse lugar de servir, eu enxergo você muito nesse lugar também, me arrepio até falando, que é fazer as vozes chegarem em mais pessoas. E não é porque a minha voz é a voz da razão ou da verdade, não. É porque se de alguma forma faz alguém pensar sobre o assunto, já está valendo. Né? Então, eu acho que é um alcance maior para outras pessoas poderem buscar, olhar para isso, olhar para si. Nossa, será que eu sou assim? Que eu faço isso? Né? Esse comportamento, enfim. Então, eu te agradeço bastante. O prazer e a honra é minha. Assim. Quero voltar mais vezes. A gente pode trazer outros temas também, mas eu adorei. Obrigada. Baita oportunidade. Enoque que faz tudo isso acontecer. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a sua escuta?